Dia de festa, né? Dia de festa não é o melhor dia para convidar o pastor Daniel para falar. Mas eu vou tentar resumir a minha mensagem, porque eu sei que a hora está avançada. Pais com crianças já estão sentindo a pressão do tempo, mas todos sabem que nós somos um pouco prolixos, né? E a dificuldade de falar pouco não é só do brasileiro do sul, mas do norte. E como eu estou no meio do caminho, eu fico sempre tentando ficar na média, né? Mas vamos orar mais uma vez? Senhor, entregamos-nos em Tuas mãos para que a Tua palavra seja dita a seu tempo. Que Teu Espírito nos unja para não falarmos de nós, para falarmos segundo a Tua vontade. Em Teu nome rogamos. Amém. Foi dito que hoje é um dia muito especial e estamos aqui todos felizes. Estamos mesmo, né? Não sei de vocês, mas meu coraçãozinho está assim pulando de alegria. Vendo meus netos aqui, já terminando, um deles aí terminando a fase dos aventureiros, né? Estava falando ali com o Frank, ali não é o Frank, é o Everton, agora eu esqueço o nome deles, tem vezes, chamo de Frank só. E falando para o Frank que eu fui aventureiro, mas no meu tempo eu acho que não tinha ainda o nome de aventureiros. Mas também passei por essa fase, gostoso, depois desbravadores. E agora eu já estou ali na retranca, né? Estamos empurrando. Mas que bênção é realmente estarmos num momento assim, de ver a promessa de Deus sendo cumprida na vida de tantos. E qual a promessa que nós vemos aqui ser cumprida? Que se nós ensinássemos nossos filhos, não é, nos santos caminhos de Deus, eles permaneceriam. E a gente vê a alegria deles quando eles louvam, quando eles falam, enfim, o voto, a lei, enfim, tudo o que eles aprendem ali no clubinho. Mas você está aqui hoje também porque a promessa de Deus aconteceu na sua vida. A promessa de haver um momento, a cada semana, separado, um dia especial para você ter um encontro com Ele. Essa é a promessa. E está sendo cumprida agora, porque você está aqui. Isso é maravilhoso. Mas há um motivo pela qual essa promessa se cumpriu. E hoje eu quero estudar rapidinho, tentar resumir realmente esse assunto, porque era para ser um pouquinho mais detalhado, porém, nós vamos tentar resumir aqui até o tempo necessário, ou o tempo designado aqui pela igreja. É possível, eu pergunto, nós reconstruirmos uma verdade de Deus? O que seria reconstruir uma verdade que Deus estabeleceu? E eu quero dizer logo, a princípio, que eu penso que não é só possível, mas é necessário. Poxa. Desculpa aí, pessoal, essa semana eu estive numa reunião e já pedi o meu como é que fala? O meu cartão de aposentado, viu? Então, a esposa do ministerial está lá atrás, ela não vai me entregar para ele, mas eu falo algumas coisas e às vezes a pessoa fala, peraí, pastor, tem gente por aí que não vai concordar com isso. Então, olha, se não concordar, vem depois e fala comigo, tá bem? Nós vamos tentar chegar num acordo ao estudarmos a Bíblia. Mas eu afirmo, e vou repetir, as verdades de Deus em nossa vida, elas não só podem, como em algumas circunstâncias, é necessário ser reconstruída. Mas, pastor, Deus não é perfeito e não é absoluto? Como é que a sua verdade pode ser refeita? Espera aí. O que a palavra realmente quer dizer? Reconstruir. Reconstruir não é o mesmo que construir. Tem aqui alguns builders, né? Alguns construtores aqui. Será que é a mesma coisa, Hamilton? Reconstruir é a mesma coisa que construir?
Eu quero que vocês vão lá comigo no livro de Esdras, aliás, de Neemias, já que nós estamos estudando aí a lição, não é, desta semana sobre Neemias. No capítulo 1 de Neemias, do verso 6 e o verso 7, nós vamos nos ater apenas nesses dois versos, nesse pequeno estudo. Verso 6 e verso 7, diz assim: deixe seu ouvido estar atento e os seus olhos abertos para ouvir a oração do seu servo, que agora faço diante de vocês, dia e noite, para que o povo de Israel, seus servos, confessando os pecados do povo de Israel, que pecamos contra ti, até eu e a casa do meu pai pecamos, agimos de forma muito corrupta contra ti, e não observamos os mandamentos, os estatutos e as regras que tu ordenaste a seu servo Moisés. Vamos pensar um pouco aqui mais uma vez. Será que Neemias aqui, um reparador de brechas, não é, que poderíamos chamar? Neemias foi também convidado a reparar os muros de Jerusalém, não é? Foi chamado, na verdade, para isso. Outros foram chamados também, mas muitos recusaram porque não era uma coisa simples, não era uma coisa fácil. Nós hoje somos chamados para continuar a reparar, vamos colocar entre aspas aqui, os muros de Jerusalém que estão em muitos lugares caídos, ainda continuam em ruínas. O que eram os muros de Jerusalém, espiritualmente falando? Significava algo muito especial para aquele povo. Fisicamente, era a proteção da cidade. E com os muros caídos, o que poderia ocorrer? Inimigos entrariam facilmente. E não só isso, quando vemos algo destruído, algo importante, que possuímos, que temos, destruído em ruínas, como nos sentimos? E por isso, a palavra de Deus nos diz que eles estavam sentindo-se humilhados. Lá no livro Patriarcas, Profetas e Reis, nas páginas lá 600 e tarará, Ellen White conta essa história, e é tão triste ver alguns detalhes ampliados ali, né, ou amplificados, poderia dizer assim, em suas imagens contadas pelas palavras, dessas pessoas que estavam ali sentindo a pressão de ver a proteção que eles possuíam todas derribadas. O que seria para nós espiritualmente hoje os muros de Jerusalém? O que foi que Deus estabeleceu e construiu com suas próprias mãos e entregou a nós para que fosse um cerco de proteção em nossa vida, dia após dia? O que Ele deu de especial, feito, com certeza, com muito planejamento, olhando para dentro do coração de cada um de nós, olhando para o futuro de cada um desde o início da civilização, e entendeu que aquilo era absolutamente necessário para a proteção desse povo. Esse povo que Ele ama, esse povo que Ele amou desde o princípio. As promessas de Deus para aqueles que recebessem com carinho isso que Ele fez, isso que Ele entregou como objeto de proteção para os seus queridos. Essa promessa foi, é e continuará a ser cumprida, mas não para todos. E é aqui que vem o ponto em que eu gosto de elaborar um pouco. Como é que nós podemos fazer com que essa promessa que Deus nos deu se cumpra? E eu aqui quero dar nomes agora aos bois. Os muros de Jerusalém eram os muros feitos de pedra. A proteção que Deus nos deu
e que está ainda hoje vigente para todos, é a palavra de Deus. São os seus mandamentos, que foram colocados para fazer uma proteção em nossa volta, para nos livrar dos perigos, não só dos perigos espirituais, mas também dos perigos físicos. Quantos conselhos maravilhosos vemos na palavra de Deus que nos evita irmos a um lugar e sermos vítimas da violência que hoje impera. Se seguimos os seus conselhos e aceitamos a proteção que ele nos deu, podemos evitar acidentes nas ruas. Puxa, pastor, não está pegando pesado? É verdade. Quantos de nós já paramos em algum momento para pensar que quando infringimos as leis de trânsito, estamos infringindo primeiramente uma lei dada por Deus? Uma regra de vida. A regra de sermos astutos como as serpentes e simples como as pombas, nos livra do quê? De entrarmos em situação difícil, seja ela relacionamento, seja ela financeira, seja ela profissional. Mas muitas vezes negligenciamos isso. Essas leis são esquecidas. Esse muro de proteção está em ruínas. E não há meio para escapar, sofremos as consequências. Primeira coisa que nós precisamos compreender ao ver isto é que as promessas de Deus, elas são verdadeiras, são absolutas, ela não muda porque Ele é um Deus que não muda, mas aqui vem o ponto crucial, mas ela não acontece a você e nem a mim, se eu não quiser. Se eu não aceitar, ou se você não aceitar. Nesse contexto, a verdade nossa, às vezes, se sobrepõe à verdade de Deus. A promessa que é para ser cumprida, deixa de se cumprir, porque nós decidimos que assim será. Nesse ponto, nossa verdade se torna mais importante do que a verdade de Deus na nossa vida. E é esse o momento em que nós vemos os muros arruinados. As coisas indo de mal a pior. E ficamos como ficaram os hebreus no período do cativeiro, humilhados, desanimados. Alguns que tinham conseguido uma vida mais ou menos, não é? Lá em Babilônia, não queriam voltar mais. Lembravam-se dos que ficaram, que por sinal não eram os mais saudáveis ou que fossem capazes de sobreviver melhor naquela cidade destruída, porque os que eram e que tinham condições foram levados cativos para Babilônia. E eles sentiam-se humilhados e tristes. Mas por quê? É interessante que no texto que nós lemos, Neemias, ele fala no plural, não é? Ele se inclui no contexto daqueles que não ouviram os mandamentos, aqueles que não deram ouvidos aos ensinos. E por isso, então, aquela situação vexatória se abateu sobre o seu povo. Ele se inclui ali. O que teria Neemias, na verdade, feito? Nós só vemos os positivos, né, na vida de Neemias aqui. Mas, de alguma forma, ele se incluía. De alguma forma, todos nós que aqui estamos, hoje, nesse momento, se houver um exame bem profundo no coração de cada um de nós, e na nossa mente, especialmente, nós vamos encontrar alguma coisa, ou algumas, que estão
ajudando para que este muro de proteção continue caído. E o que vamos fazer? Vamos continuar a ver o povo humilhado, triste, famílias destroçadas sem esperança? Vamos nos tornar reparadores de brechas como Neemias? Ou vamos fazer como aqueles com que Neemias teve que lutar arduamente para mudar, quem sabe, a maneira de pensar e mudar o sentimento, aqueles que se infiltraram na liderança do seu povo ali, para atrasar, não é? Para colocar a reconstrução daqueles muros em slow motion e não ser feito o que necessário seria. Quem seremos nós? Reparadores de brecha ou destruidores dessa grande verdade? Obrigado, Olavo. Obrigado. Deus sempre é fiel e Ele quer fazer com que as suas promessas se cumpram em nós. Mas se você decidir invalidar as suas promessas na sua vida, você tem esse poder. Incrível, hein? Incrível o poder que nós temos. Foi Deus que prometeu, Ele que planejou. Mas eu posso pegar esse plano de Deus e colocar abaixo. Eu tenho esse poder. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Era isto que Paulo sentia, porque o desejo era fazer o bem, era fazer o certo. Mas hoje ainda na classe falávamos, o que precisamos é compreender, de uma vez por todas, que nós somos pessoas com sentimento mau, com uma natureza pecaminosa, que precisa ser subjugada. Quando fazemos algo de bom e começamos a nos sentir bons, começamos a nos sentir que somos os tais, esquecemos do mais importante, que é se manter dependente. A dependência vai embora. No momento em que achamos que fazemos porque somos bons, a nossa dependência de Deus fica de lado. E é aí que vem a nossa queda. E o resultado triste de uma vida caída, ele está todos os dias ocorrendo por falta deste conhecimento, ou por falta de admitir este conhecimento, porque creio que todos já sabem disso. Quantas vezes já fomos ensinados? Quantas vezes já ouvimos, não é, alguém pregar ou lemos na palavra de Deus que nós somos pecadores e necessitamos da glória de Deus? Neemias repete: até eu e a casa de meus pais pecamos e agimos de forma muito corrupta contra ti. Não mantivemos os mandamentos, os estatutos e as regras que tu ordenaste a teu servo Moisés. Não foi somente a questão de observar o sábado, que hoje também é nota tônica no estudo da lição e é nota tônica para todos nós que acreditamos ser o dia escolhido por Deus para adoração. Mas não somente isso, não é? Vai muito longe. A promessa de Deus para que eu seja um embaixador da salvação vai ao ponto de dizer: você influencia aquela sua colega ou aquele seu amigo, não só com as suas palavras, mas com a roupa que você veste, com o carro que você tem, com a profissão que você professa. Você influencia. E eu pergunto, em todos esses aspectos, estamos reparando as brechas? Ou continuamos a derrubar aquilo que já está quase tombando? Nossas atitudes, assim,
tem o poder de transformar certas vidas, transformar histórias. E quão bom é ver histórias transformadas para melhor, não é? Quão maravilhoso é saber e ouvir quando tivermos uma boa influência sobre alguém, sobre alguma coisa, e aquilo levanta não só o que foi ajudado, mas a nós mesmos. Mas quão triste é ouvir e perceber que em algum ponto, quem sabe, falhamos e o exemplo foi negativo e houve backslide, né? É o tema da lição passada aí. Houve um processo de apostasia na vida de alguém. Ai daquele por quem vier o escândalo. Nós não levamos isso muito em conta hoje em dia, queridos. Um outro sentimento importante. Vocês desculpem, eu tenho que olhar de vez em quando aqui, porque eu estou realmente resumindo o que eu trouxe para vocês. Mas uma outra coisa importante, quando queremos resolver, quando queremos dar uma direção correta, porque percebemos que estávamos no erro, como fazemos? Neemias está nos ensinando aqui a maneira de fazer isso. Neemias, ele fala para nós darmos mais atenção à causa do problema e não ao efeito causado. Nós passamos muito tempo de nossa vida nos preocupando em tentar refazer ou corrigir o que aconteceu em si. Já repararam isso? Às vezes, numa amizade que foi avariada, que teve um impasse, numa reconciliação nós vemos pessoas tentando corrigir o problema da separação ou da ofensa ali no contexto do que se está vivendo naquele momento ali. É impossível. É impossível. Tive a alegria de trabalhar 6 anos aqui nessa igreja com os irmãos mais idosos aqui, de meia idade para lá, né? Os jovenzinhos aí acho que já nem lembram mais do pastor Daniel. De vez em quando um vem lá falar alguma coisa, mas com certeza vivemos situações em que foi necessário sentarmos e conversarmos. E como para resolver? Ver o efeito causado, a casa que caiu, o tanque que foi derrubado, isso não ajudaria. Onde foi que nós erramos? Foi lá naquele momento em que agimos assim, assim, assim. Aquela palavra dita errada. E temos que ir lá. Quantos de vocês já passaram por um processo de reconciliação, amizade de amigos, ou casais, ou familiares? Como é que foram resolvidos esses problemas? Ou se não foram resolvidos, por que não foram resolvidos? Os que foram resolvidos, com certeza, porque sentaram, no ditado brasileiro, lavaram a roupa suja, né? Chamaram lá do início, por que aquilo aconteceu? Aí detecta o problema. Devemos focar na causa, na razão das coisas, que as coisas acontecem. Nós sempre queremos olhar para os efeitos e nós dizemos, eu não entendo como isso aconteceu. Olhamos para os muros caídos, mas não olhamos por que eles caíram. Eu não sei porque a minha família está se desmantelando todos os dias, pastor. Quantas vezes, como dói ouvir isso de alguém. Não sei por quê. Ou algum jovem hoje poderia também dizer, eu não sei por que ele me largou, ela me deixou. Talvez você esteja dizendo hoje, isso aí é de menos, minha vida é uma bagunça. Quando nós chegamos a essa conclusão, é necessário tomar uma decisão bastante drástica.
Quando nós chegamos a esta conclusão de que nada mais parece que tem valor, eu estou vivendo, eu estou andando. Você já se sentiu assim? Sábado após sábado, vir adorar, gostoso, passamos o dia, sábado terminou, começa de novo aquela avalanche de problemas, e nada parece que se resolve. Como Abacuque, fala, Senhor, as coisas estão muito ruins, o Senhor não está vendo? O juízo está pervertido, ninguém se importa mais. Uma opressão muito grande na minha família, na minha vida. O que o Senhor está vendo de lá? Por que isso está acontecendo? Abacuque estava focando nos eventos também. E qual foi a resposta de Deus para ele? Abacuque, você quer resolver esse problema? Vou te ajudar. Eu vou suscitar um rei que vai sair de lá do norte. E ele vai botar um peso maior. E as famílias todas vão sentir realmente o que é passar necessidade. Mas, Senhor, já pensaram nisso? Você buscar um conselho e a resposta do conselheiro ser esta? Falar, você está assim, é? Me lembro de uma senhora, terminava um sermão lá no Espírito Santo, e essa senhora chorava copiosamente. E chorava. Eu amava aquela família. Terminou de despedir, essa mulher continuou sentada. Eu fui até lá, sentei, abracei essa irmã. Choramos juntos um pouco. Sou muito chorão, né? Vocês sabem disso. Mas conversamos. E perguntei a ela a razão pelo choro dela. Falei, eu não preguei um sermão tão comovente assim para você estar em prantos desse jeito. Era um sermão sobre despertamento. Acordar para a realidade dos dias que nós vivemos. E ela estava sentida porque o esposo não era adventista e não estava do lado dela. E minha vida está assim, pastor, e desandou a falar. Ela terminou de falar, eu não abri minha boca. Enquanto ela falava. Não argumentei. Mas quando ela terminou de falar, eu disse para ela, irmã, é duro. Mas você é a culpada disto. Está nos seus ombros essa conta. Imagine você, a senhora já estava... Ela ficou desolada. Quis levantar logo para ir embora. Eu falei, não, vamos orar antes. Vamos orar, você vai para casa. Mas eu quero te visitar segunda-feira na sua casa. Posso? Oramos, ela foi embora. Segunda-feira eu fui. Quando eu cheguei ao portão, tinha uma certa distância do portão, era uma casa muito humilde. E ela lá saiu da casa para vir abrir o portão e eu vi um grande sorriso já nos lábios. Falei, puxa vida, ela está bem hoje, que bom. E nós entramos. E ela disse, pastor, obrigado. O senhor me mostrou o segredo para eu ser feliz com meu esposo, mesmo que ele não aceite. Mas, irmãos, aquele homem nunca tinha pisado na igreja por causa do exemplo que a esposa dava. Não que ela fosse má. Era uma senhora muito dedicada, ela cuidava de Dorcas, ela era diaconisa, ela ajudava os pequenos, ela ia nos mutirões, ela não faltava uma reunião. Nem mesmo dos anciãos, ela queria estar pensando, irmã, desculpe, naquele tempo não tinha mulheres no Brasil que eram anciãos, aqui já temos, né? Irmã, desculpa, ancianato, a senhora não pode fazer parte, mas todas as reuniões aquela mulher queria estar na igreja. O marido odiava a igreja, porque não tinha esposa. E a partir daquele dia fizemos um planejamento e nós dissemos, irmã, você não faz parte da comissão de construção. Você quer ir ajudar no mutirão? Está muito bem, mas deixa a gente planejar. Chama o seu esposo um dia para ir para um culto assim e tal. E que felicidade, antes de sairmos ainda de lá, vimos aquele homem frequentando a igreja com essa mulher. Não sei se veio a tornar membro daquela igreja, mas está bem ali. Irmãos, muitas vezes estamos focados em ver o problema que aconteceu, em ver
o fato em si, mas não queremos olhar para a causa. Todos nós temos a promessa de Deus em nossa vida que precisa se cumprir, mas essa promessa só se cumpre se nós a aceitamos. Ele prometeu que você seria vitorioso e a vitória chegaria se você se apega, se você deixa Ele conduzir a sua vida. Queremos, às vezes, conduzir as coisas da nossa maneira. As nossas decisões podem nos dirigir para uma vida de paz, para uma vida progressiva, para uma vida feliz. Ou poderá nos dirigir para uma vida miserável, de humilhação, de tristeza e de morte. Essa é a decisão que o homem tem. Só ele. Portanto, nesse contexto, eu diria para você, pare de, ditado brasileiro também, né? Mimimi hoje em dia, né? Já ouvi isso por aí. Pare de mimimi, né? Você tem o poder de mudar a situação. Você tem o poder de mudar a situação e ela só vai mudar quando você tomar uma atitude. Pare de pensar por que você está vivendo assim, não é? Comece a pensar por que você chegou a esse ponto que você está vivendo assim. Eu tinha feito um jogo de palavras, não estou nem achando mais aqui, tentei resumir isso agora, estou até meio perdido aqui. As decisões que você tomou em sua vida, quem sabe trouxeram você à situação que você pode se encontrar hoje, desesperado por um problema, por dois, ou por muitos. Eu espero que não seja a realidade de ninguém aqui. Mas se eu conheço bem um pouco da vida aos 60 anos, eu sei que todos nós vivemos uns dramas, não é? Todos os dias nós temos. As lutas não findarão. As lutas findarão só naquele grande dia, quando Jesus nos levar para o céu. Portanto, elas irão continuar. E vai depender de mim, sim, se a bênção que Deus me prometeu vai se cumprir e eu vou ser liberto. Vai depender da minha decisão, se eu focar não naquilo que eu estou vivendo, mas se eu ficar focado naquilo que eu fiz, ou do jeito que eu fiz, para chegar a esta maneira que eu estou vivendo. Compreenderam bem? Não focar na maneira que você está vivendo, mas naquilo que você fez para chegar a essa maneira de viver. É lá que precisa ser mudado. Jesus, quando tinha 12 anos, foi levado ao templo, vocês lembram da história? E depois passaram o dia em viagem de volta. Maria e José pensaram que Jesus estava com ele. Há um sermão muito maravilhoso sobre esse tema que eu gosto de pregar. Passou o dia todo. Maria e José, ele deve estar aí com os coleguinhas, deve estar com os familiares por aí. E só à noite é que se lembraram. Jesus não apareceu hoje aqui, vamos procurá-lo. Não espere a noite para procurar Jesus. Procure enquanto é dia. Procure-o enquanto você tem vida. Nossa vida está assim, olha. Hoje somos, daqui a pouco deixamos de existir. Procure enquanto é dia. E sabe aonde você tem que procurá-lo? No ponto onde você o deixou. Não vá procurar em outro lugar. José e Maria passaram 3 dias para achar Jesus. Por quê? Por que vocês acham? Onde foi que eles tinham deixado Jesus? No templo. Onde foram procurar então? Porque
Porque quando retornaram, depois dos 3 dias, o acharam aonde? No templo. Isso significa o quê? Perdão. Se eles caminharam o caminho de um dia, era natural que retornassem mais um dia e já encontrassem o mestre. Não é assim? Por que levou 3 dias? Porque foram procurá-lo em lugares que imaginavam que ele poderia estar. Faça a mesma coisa. E você vai sofrer bastante. Volte lá, naquele momento em que você o deixou. Pode ter sido no trabalho, no relacionamento, pode ter sido, enfim, na adoração. É lá que você tem que retornar, naquele ponto, e recomeçar, porque Ele dá essa oportunidade do recomeço. Deus quer nos dar essa oportunidade. Suas promessas precisam ser cumpridas. E só depende de você, a sua decisão é pessoal. Nossa vida é um eco do que nós fazemos todos os dias. Analise o que você tem feito todos os dias. Sua vida vai responder de acordo. Alguns textos que nós tínhamos colocado aqui. Israel não entendendo muitas vezes o que se passava, né? Mas lá em Oséias Deus diz, os que semeiam vento colhem tempestade. O que temos na nossa alforja? Temos semeado o quê? Nós precisamos admitir que o homem está criando a sua própria verdade para tudo. E isso leva realmente a uma escalada incrível. Pense comigo um pouco, Neemias, olhando para os muros destruídos, os cativos que estavam lá, ele se sentiu, não é? Oprimido e falou, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi uma atitude que foi percebida pelo rei. Por isso foi-lhe dada a oportunidade. O rei percebe quando nós estamos perto dele. Neemias foi percebido porque estava próximo do rei. Tem alguém aqui que está distante do rei hoje? Você pode até se sentir distante, mas ele nunca esteve distante de você. Está aí. E perto do rei, você pode ser você. Nós vamos para cá e para lá, não é? E tentamos ser, às vezes, pessoas que não somos. Lá por dentro está doendo. Estamos massacrados. Mas por fora estamos sorrindo para, quem sabe, agradar ou para encobrir um problema. Isso é muito comum em algumas pessoas, não da nossa cultura. E é muito difícil lidar com algumas culturas, porque eles não são de se abrir, não é? Não contam. Mas nós, pelo menos, os da terra mesmo, que tem o sangue, nós nos abrimos. E com Deus, então, por que não nos abrirmos? Ele está aí perto, está junto. O que é amigo do rei é sentido, é percebido, e a ele é dado a chance de recomeçar. Neemias foi um grande baluarte, não só porque estava perto do rei terreno, mas porque ele sempre esteve perto do rei do universo. E se você se sentir assim hoje, ou se chegou aqui se sentindo assim, por algum motivo percebeu que havia uma brecha nesse muro de proteção que Deus lhe deu, por favor, tome a decisão de reconstruir esse ponto desse muro, porque esta é a razão do seu insucesso, não sei nem se a palavra existe mais, meu português está ficando cada vez pior, da sua falta de sucesso. Das falhas que, quem sabe, você percebe em sua vida. Os problemas que estão acontecendo. Os eventos, deixem os eventos. Foi terrível? Foi. Caiu a casa? Caiu. Vamos ver por quê, então. E vamos
trabalhar ali. O Rei do Universo nos dá essa oportunidade e Ele vai junto, não somente dá a oportunidade, Ele vai junto. Ele diz, tem de bom ânimo, meu filho, eu te ajudo. Eu te ajudo. Esforça-te que eu te ajudo. Deus abençoe você. Deus abençoe cada um de nós. Nós tenhamos coragem, primeiro, de admitir nossas faltas. Admitindo nossas faltas, lutar contra essa atitude errônea que nós temos. Olhar para esse muro de proteção, que são os mandamentos de Deus, e tê-los em nosso coração, porque é aqui que Ele quer. Não é aqui escrito num livro, numa tábua. Não, Ele quer aqui. No nosso coração. Os seus estatutos, as suas leis. E assim fazendo, nós iremos num caminho de felicidade. Não faça como muitos que querem sentir prazer, não é? Querem fazer como Sansão, né? Ah, Senhor. Falando com o pai dele, disse, me toma aquela lá, porque agrada os meus olhos. Nem tudo que agrada os olhos é bom. Eu diria que, hoje em dia, o que agrada os olhos é fake. Veja lá aquilo que vai no coração. E Deus vai te honrar. Suas promessas serão cumpridas. Vai te levantar. E nós vamos iniciar, quem sabe, um 2020 totalmente diferente. Deus abençoe você e abençoe a nós todos. Amém.